paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos acompanham através deste canal. Estamos mais uma vez na sexta-feira, né? Sexta-feira 13, que para muitos para quem tem superstições, né? É para tomar muitos cuidados no dia de hoje, mas sabemos que 13, 14, 15 é só um número, né? Não existe isso. Então, mas estamos na sexta-feira 13, já se preparando aí para quem vai para o carnaval. E nós estamos aqui para fazer o trabalho dessa manhã com muita alegria, com muita energia. Eu, Guilardo, né? Nosso irmão Alexandre não pôde estar conosco hoje. E nós temos uma convidada especial hoje, nossa linda e querida Mariana, que é lá da nossa casa, Chico Xavier. Vai estar aqui conosco hoje, nos auxiliando também. E vamos passar a palavra para os nossos irmãos. Mariana, seu bom dia, Aquilardo. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cristina. Bom dia, Rejane. Obrigado pela força, está aí por trás, nos dando suporte, permitindo que a gente possa estar aqui trabalhando, levando a mensagem. Mais uma sexta-feira. E uma sexta-feira 13, né, que tem um fato histórico que gerou esse dia, né, que da sexta-feira 13 é um fato na história que ocorreu na França, né, que foi a perseguição aos cavaleiros templários e tal. Aí não adianta, é um fato histórico, que não é o nosso caso da gente falar aqui, mas ele tem uma razão de ser. E como a gente está começando o carnaval, né, Cristina, Mariana, ouvinte, sirva de alerta, né, para aqueles que vão brincar, aqueles que vão cair na folia. Tenha cuidado, brinque com tranquilidade, com paz, se divirta, natural, faz parte da vida também, se divertir, se desligar um pouco de tantas preocupações, né, desde que seja de maneira saudável, tranquila. É bom se divertir de vez em quando, né? Pois é isso, pois um bom dia, mais uma sexta-feira, dando continuidade ao trabalho, ao estudo do livro Emmanuel, aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Muito bom poder estar aqui, né, Cristina? Não sei hoje se vou poder ficar o programa completo, mas o máximo que eu puder, eu ficarei. E se a espiritualidade amiga permitir, ficarei o programa todo. Ah, que bom, Guilardo. Nós agradecemos muito a sua colaboração hoje, sabendo que você está numa situação bem especial aí com a sua esposa. Mas vamos dar início, né, ao programa de hoje. E nós vamos pedir para a nossa irmã Mariana fazer a leitura do exórdio para nós. Bom dia. Eu estou com o livro Vinho de Luz, certo? De Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E vai ser o item 10, Levantai os olhos. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão.
Há que levantar os olhos e devagar zonas mais altas. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso. Eita, peraí, só um minuto, que eu levantei demais aqui. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita ao homem. Valiosos conhecimentos reclamam-nos a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito e que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus e que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons indispensáveis, erguei os olhos, elevar o entendimento e santificar o raciocínio. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que conservas sob a divina árvore da vida, não te fixe somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer, ao que abandono. Não te encarceres no campo inferior a completar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as ordens imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dar-te aos labores de ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram, presas ao alto, ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Tem muito a ver com o momento, né, do carnaval, para a gente, como o Guilherme estava dizendo, a gente tem que curtir, mas tem que curtir com moderação, uma coisa mais dentro do comum, né? Não extrapolar, não ir para extremos. Eu acho que faz uma relação com isso também. Isso mesmo, Mariana. E a primeira frase começa dizendo, né, desse texto, o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. Então, nesse período agora, estarão muitas pessoas trabalhando nesse sentido, né? A bebida, a comida excessiva. Então, que possamos levantar, né, os nossos olhos realmente e ver e ponderar, né? Levantar os olhos, como ele diz, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, nós devemos avaliar que todos os momentos da nossa vida é momentos para a gente plantar, para a gente se recolher, para a gente meditar sobre os ensinamentos de Jesus e tomar como regra, seja em qualquer período da vida, seja em qualquer momento da nossa vida, que possamos ter sempre Jesus como luz e como lema da nossa vida, né? Como o verdadeiro instrutor de nossas vidas. Isso, Guilherme. Exatamente. E já que a gente está falando de carnaval, como Mariana falou, brincar com responsabilidade, com alegria, para extravasar um pouco essas preocupações desse mundo que está tão conturbado e brincar direitinho, não é, Cristina? Para que quarta-feira não seja de cinzas. Que se você não tiver responsabilidade, poderá ser realmente de cinzas. Mas que seja de volta ao trabalho,
já assim, mais relaxado, mais tranquilo. Uma ressacazinha que geralmente tem, mas que seja de volta ao trabalho, de retorno às atividades normais, tranquila, né? E com a paz, com a consciência tranquila e em paz para que possa reassumir suas atividades normais do mundo normal. Então, Isso. cuidado, né? Esse nome quarta-feira de cinzas, ele é um alerta. Pois é isso, meu irmão. Então vamos para a nossa Isso. prece, né? Vamos para a nossa prece. Então, que possamos, nesse momento, silenciar nossa mente por alguns instantes, elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, os nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecer a Deus por todos os dias vividos e por todos os dias que vamos estar aqui nesta caminhada. Agradecer por esse planeta que nos acolhe, agradecer infinitamente por tudo e rogar que ilumine sempre nossa mente e nosso coração, para que possamos saber fazer as escolhas, que possamos trilhar sempre o caminho do bem e que possamos aceitar e compreender aquilo que não podemos mudar. Rogamos também, Senhor, no dia de hoje, por todas as pessoas do nosso país, da nossa cidade, que vão estar envolvidos nessa festa carnavalesca, nessa festa alegre, mas que às vezes, Senhor, traz tantas consequências para aqueles que muitas vezes desavisados ou extrapolam nas suas brincadeiras. Então, rogamos a Ti, Pai de infinita bondade, que cuida de Teus filhos, desses nossos irmãos amados e queridos que vão estar nesse momento de brincadeira, levando a sua misericórdia a cada um deles, tocando o coração, para que sejam moderados em extravasar essa alegria nesses dias. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra e por todos aqueles que ouvem, mas não guardam no coração. Que a Sua misericórdia também possa chegar a cada um deles, dando força e coragem para vencer as suas provas. Rogamos por todos aqueles que se encontram doentes, do corpo e da alma, que sejam beneficiados no dia de hoje e pelo menos hoje sintam-se mais aliviados, mas que acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim E seja. agora, Que nosso assim irmão seja. Guilherme vai fazer o evangelho para nós. Exatamente. Então, depois desse preâmbulo, desse introito, né, a gente já está em conexão com a nossa espiritualidade amiga, então vamos ver qual é a mensagem do Evangelho para hoje, para essa data, para essa sexta-feira 13. Abrindo aleatoriamente aqui o Evangelho, caiu no capítulo 14, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tem assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Bom, esse capítulo aqui, ele é muito longo, então eu vou me ater, assim, só essa passagem do Sim. Evangelho, para fazer assim, um comentário rápido. Quando ele fala honrai o vosso pai e a vossa mãe, São Cristina, ouvinte, a gente vem logo em mente a figura da família, né? Uma casa com um pai, uma mãe e os filhos. Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, por que será que Jesus nos faz esse alerta e que está nos mandamentos segundo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai? Eu gosto sempre de ver assim a família
é como um laboratório, não é, Cristina, ouvinte, Mariana? Um laboratório onde ali são travadas inúmeras experiências. É a menor célula da sociedade, mas é a mais significativa, porque ali a gente está convivendo 24 horas com aqueles. São no mínimo três. Para ter pai e mãe, tem que ter no mínimo três. Né? Mas geralmente as famílias se compõem de mais gente, às vezes 4 ou 5. Então, é um laboratório onde várias experiências serão tratadas. Eu gosto muito de observar, segundo a doutrina espírita, segundo a lei da reencarnação dos ajustes, né, que é uma oportunidade de ajuste. Então, você pertencer a uma família não é à toa, você está vindo para uma oportunidade de ajuste. E eu gosto de chamar, se a gente for observar muitas famílias, muitas coisas que ocorrem, Cristina, ouvinte, a gente vai ver que são credores do lar. Por que credores do lar? Porque é através da família, do amor paterno e do amor materno, que muitas dívidas, que muitos desajustes são reconciliados, terminam. Muitos filhos foram, talvez, no passado, inimigos, pessoas a quem eu prejudiquei, pessoas a quem nós prejudicamos, a quem fizemos muito mal, e se nos tornaram inimigos. Então, através do advento da família, dessa fantástica célula criada por Deus para que haja ali reajuste, pessoas se encontram, claro, já combinado no mundo espiritual aquele reencontro, aquela oportunidade de que credores e devedores se ajustem e limpe ali aquelas contendas, Então, não é à toa que a gente recebe um bebê em casa, uma criança. Aquele serzinho tão pequenininho que, mesmo sem falar, já controla o pai e a mãe. Abate ele olhar, abate um pequeno choro. Quer dizer, olha aí a pedagogia divina trabalhando credores e devedores através de um sentimento assim, fortíssimo, que é o amor de pai e de mãe, o amor. Por isso que ele diz aqui, honrai o vosso pai e vossa mãe. Geralmente eles estão fazendo um esforço muito grande para devolver àquela pessoa erros cometidos, devolver coisas que lhe foram tiradas, e nada melhor do que você devolver através do amor. Né? E quando eles começam a falar as primeiras palavras, mamãe, papai, geralmente, Cristina, a mulher é quem é a principal, é a mola mestra, como dizia meu pai. Mas geralmente os filhos dizem a primeira palavra, papai. Papai. Eu não sei porquê. Mas assim, então, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Ele tem um significado muito grande dentro da doutrina espírita para a gente que concorda com a reencarnação. São dois seres, e muitas vezes também não quer dizer que sejam só os pais os devedores. Eles podem ser missionários, tentando ajudar uma pessoa que eles amam muito. Né? Então, por isso, devemos honrar também aqueles dois seres que têm uma dedicação, geralmente, normalmente, exclusiva, chegando até, muitas vezes, a esquecer os próprios sonhos, as próprias alegrias, para que aquele serzinho, aquele que veio sob sua responsabilidade, tenha essa alegria. Né? Tem alegria maior para ele, pode estar doente, ele pode estar muito triste, mas se o seu filho estiver alegre, estiver contente, então ele também vai se sentir bem. Então, honrar o vosso pai e a vossa mãe. A família, ele é um local de reajuste. E é através do amor que esse reajuste poderá ocorrer. E é muito comum a ingratidão dos filhos depois que os pais ficam velhinhos, porque você cuidar de um bebê é muito fácil, mas você cuidar de um bebê idoso é mais difícil. Né? E o bebezinho, você está ali, qualquer coisa você dá um banho, está cheiroso, dá vontade de amassar depois de novo. Mas um idoso você já não tem um bebê, então é muito difícil. Aí é a hora, Cristina, também, de esse reajuste funcionar. Aquele que durante toda uma vida se dedicou, trabalhou para prover a necessidade do lar, para não deixar faltar nada. Aí vai ter um momento
Se tiver na programação, então fiquem alerta, se tiver na programação espiritual, de você devolver um pouquinho toda aquela dedicação que eles tiveram com você quando você era pequenininho, quando você adoecia, que não faltava ali ao pé da cama, aquela preocupação, aquele amparo, aquele aconchego, o colo, etc, etc. Então, vai chegar o momento de você ter uma piedade filial, como ele fala aqui, um reconhecimento, uma gratidão por aqueles que tanto se dedicaram. Então, Cristina, é uma passagem muito interessante, Mariana, para a gente refletir bastante nas relações entre pais e filhos, porque muitos espíritos chamam de credores e devedores que estão se reencontrando para um reajuste. E seria muito bom se a gente pudesse retornar à pátria espiritual reajustado, tranquilos. Aquele que cumpriu a sua parte, com toda certeza, vai estar lá. Mas vai chegar uma hora que os filhos... A gente ouve tantas histórias tristes, né, de filhos que pegam os pais, constroem um quartinho lá no fundo do quintal da casa, deixam ele lá jogados e vão se divertir, não ligam, não pensam, estão contraindo novas dívidas. Então, é muito importante, é muito importante. E como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nós, pais, vamos responder, a gente tem que ter um cuidado muito grande, nós vamos responder principalmente por aqueles que nos foram entregues para a gente encaminhar. Né? Então, é uma missão muito difícil, é uma missão muito complicada e que merece assim, o respeito, merece assim, uma compreensão muito grande daqueles que estão sendo beneficiados, que são os filhos. Então pense naquele velhinho que você tem em casa, muitas vezes já quando idoso, né? Que é teimoso, que é isso, que é aquilo, mas foram eles que nos fizeram, que nos deram a oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de ajuste e a oportunidade da gente voltar melhor do que a gente foi. E curioso é que ele diz aqui, Cristina, já para encerrar, que honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Mas isso aí seria na terra regenerada e depois na Isso. terra ainda como um mundo feliz. Para que a gente possa conseguir isso, é preciso que haja isso. Se você não for capaz de reconhecer o amor de um pai e de uma mãe, como é que você vai querer amar uma pessoa que você não conhece? Então, tudo começa dentro de casa. Por isso que ele faz esse alerta. Mas não é um alerta só para os pais, é pais e filhos, porque os filhos um dia também serão pais. Sim. Nós já fomos a alegria dos nossos pais, né? Quando nascemos para eles. E quanta alegria traz uma criança a uma casa, né? Quando a gente recebe aquele ser para cuidar dele, para educar, para mostrar, fazer nele crescer também o temor, o, o amor, principalmente a Deus, o respeito às leis naturais. Então, é uma tarefa muito grande, muito grandiosa para nós pais, quando somos convidados a isso. E essa semana um amigo nosso falou lá na casa que a neta dele acha que o dedinho dela é uma varinha mágica, porque ela fica apontando as coisas, o que ela quer, e eles que adivinham o que é que ela quer, porque senão ela chora. Então, eu achei muito interessante, né? O jeito que as crianças, como você diz, chega tão pequenininhos e já controlam todo mundo. Sem É falar. muito... sem falar, exatamente. Então, é muito importante. Aí eu gosto Então, sempre de dizer, Cristina, que, por exemplo, no dia que a pessoa chega, né, que o espírito encarnado chega, tem um bocado de gente comemorando, alegre e feliz, mas tem um chorando, que é o que chega. Né? É porque ele sabe as vicissitudes e as coisas que vai passar. E no dia que parte, seja ele pai ou seja ele filho ainda, tem um bocado de gente chorando e um talvez sorrindo, que é o que já partiu, que é aquele que já cumpriu sua missão, já passou pelas dificuldades que tem que passar nesta. Então é muito interessante. isso mesmo. Então, feitas as nossas leituras e reflexões, vamos para o nosso tema de estudo, né? E nós estamos estudando o livro Emmanuel, estamos no capítulo 13,
né, que é o título, não o 12, A Paz do Último Dia, e nós estamos no item que é Ó, aos Cristina, meus irmãos. eu acho que a gente já terminou esse, não? Não, a gente viu a outra vida e os espíritos felizes. Ficou aos meus irmãos. Aí depois a gente vai para o 13, as investigações da ciência. É porque eu acho que desculpe, assim, na minha impressão tinha ficado no passado e a gente ia iniciar doutrinando a ciência, não? Mas vamos lá. Se a gente já estudou, estuda de novo. A gente já passou por esse daí. Já? Então vamos lá. Então tá em qual? Então me perdi. No item, no capítulo 12, que a gente viu a paz do mundo, aí os que se dedicam às coisas do espírito, as almas Certo, certo, torturadas, a outra certo. vida, e agora vai ser aos meus irmãos. Certo. Então, O item 12, né? Item 12, né? Certo. Emmanuel faz a seguinte leitura para nós, né? Agora a reflexão aqui para que a gente possa. Eu vou ler e depois a gente faz o comentário. Eu ia pedir Ele que diz: você leia, tenha a caridade de ler, porque com esta minha voz de gralha não ia ficar muito agradável. Então sua voz é mais suave, Oh, meu né? Deus, Tá mais você perto. é incrível, Guilherme. Então vamos lá. Ele diz: Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo de vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres que, em épocas diferentes, vos trouxeram a palavra do céu em vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifício e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a falência religiosa ante os problemas da evolução. Impele-os à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, a falta de cultivadores fiéis, ouve-se a luz do Espírito de verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam, os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio do céu com a terra. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfianças, sem receios, não como novos Tomés, mas como almas necessitadas de fé e de liberdade. Não basta virdes com o espírito de cristianismo. É preciso trazer de um coração que saiba corresponder com sentimento elevado e um raciocínio superior. Os mundos vos esperam na imensidade, onde os sóis realizam os fenômenos da sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra devereis abandonar o exílio onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no caso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz, que representará a vossa glória imortal. Então, Emmanuel fala aqui aos meus irmãos, né? Nos chamando, nos tratando como irmãos e nos fazendo um chamado, um alerta, né? Para que a gente tome cuidado, para que a gente perceba, para que a gente aproveite esse tempo que nós estamos aqui
como ele chama de considerar a fração de tempo, né? Para a eternidade, 80 ou 90 anos são uma pequena fração de tempo. E para nós aqui pode parecer muitos anos, muito tempo, mas para a eternidade é apenas uma fração. E Emmanuel nos chama nos convida nessa reflexão, e essa leitura chega para nós num momento bem propício, né? Que nós estamos vivendo agora e que nós vamos viver esse momento da euforia do carnaval, para que a gente pense, tome cuidado, faça tudo com muita razão, porque ele diz, já sofremos muito e muitos ainda vão sofrer. Olhando o nosso passado, muitas coisas nós já espiamos e temos muito mais ainda pela frente, mas a falência que acontece em todos os campos é sempre a humanidade, é sempre nossa. Somos nós que fracassamos na nossa caminhada, somos nós que fracassamos diante dos nossos projetos, muitas vezes diante da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, tudo depende de nós. E se cada mente tomar essa consciência de se melhorar, de fazer pelo outro, de não ser extravagante nas coisas, tudo vai tomando um caminho mais tranquilo, mais suave, e a harmonia vai começando a gerar entre a nossa família, entre o nosso bairro, nosso país, e se distribuindo mundo afora. Mas é preciso que cada um tome essa consciência, né? Como ele diz aqui, vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda sua grandiosa eucessitude. Então, é para este caminho, é nesta direção que devemos caminhar, não é isso? Exatamente, Cristine, você falou muito bem. É um texto, um alerta muito propício para o momento que a gente está vivendo mesmo. Porque Emmanuel, ele nos fala aqui, intrinsecamente, né, da missão do Espiritismo principal, que é o combate ao materialismo. Então, ele está nos trazendo um alerta, dizendo que por você não acreditar em nada, por você acreditar que depois da morte nada acontece, não existe mais nada, eu não vou prestar conta, eu não tenho responsabilidade dos meus atos, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que me divertir, eu tenho que me esbaldar enquanto eu posso, enquanto existe vida. Então, o materialismo, ele traz é por isso que ele alimenta o egoísmo, ele alimenta o orgulho, a vaidade, que é eu que tenho que aproveitar, é eu que mereço, a sua dor não dói em mim, a sua dor não me importa, o seu sofrimento para mim, contanto que eu esteja bem. Aí ele diz, olhe, observe aqueles grandes missionários que aqui vieram, né, como Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, tantos outros que vieram nos alertar, o gigante Allan Kardec, que trouxe essa doutrina maravilhosa de consolo, de conforto, de raciocínio, de lógica, para que a gente observe as coisas do mundo. Então, ele diz, hoje os seus entes queridos saem dos túmulos para falar. Como ele diz, a mediunidade, né, existe, e são os nossos entes queridos que vêm nos alertar e dizer, existe algo, existe vida além da morte. Por isso que o mestre sempre dizia, repetiu inúmeras vezes, meu reino não é deste mundo. Prestemos atenção nessas palavras. Olha o sacrifício que ele fez por a gente, tão grande, de sair lá de suas esferas que a gente não é capaz nem de imaginar, para vir ter conosco, sofrer, dar aquele exemplo para nos alertar. Se ele foi capaz de fazer tudo aquilo, não é à toa. E depois ele ainda manda essa doutrina, onde são agora os nossos entes que vêm nos alertar e falar da vida do além, que existe algo mais, que eu vou ser responsabilidade por tudo aquilo que eu fiz e que eu deixei de fazer também, principalmente pelo que eu deixei de fazer. Né? Então eles vêm nos alertar que o mundo espiritual existe, o principal objetivo do espiritismo é Você está com espiritualizar. um barulhinho.
Em Acho, algum. eu não sei se é, acho que não é o meu. Será que é o meu? Deixa eu colocar. Olha, Não, pronto. parou. Então, ele vem nos espiritualizar, porque nós, seres humanos, aqueles que são materialistas, que não são espiritualizados, essa doutrina ele veio trazer esse alerta, né, que aquela preocupação com o gozo material e tal, mas que a gente tem na doutrina espírita, Cristina, a gente já estudou, e eu aconselho aqueles que ainda não tiveram oportunidade, ou que não se dedicaram tanto, na obra O Céu e o Inferno. É um livro fantástico, um Sim, livro de muita reflexão, onde você pode fazer muito raciocínio. Na primeira parte, ele analisa a justiça divina, onde ele nos apresenta um código moral da vida futura, né? Daquilo que a gente tem que fazer. E na segunda parte, ele nos apresenta exemplo daqueles que já estão do outro lado, desde aqueles que estão em situações muito boas, daqueles que estão em situações muito infelizes, porque não foram capazes de observar isso. E Emmanuel ele nos traz nesse alerta aqui, para que a gente, enquanto ainda está aqui, tenha a oportunidade. Chico Xavier nos disse que você não pode mudar o começo, ou você pode mudar o fim, fazer um novo fim, isso. para que você não sofra tanto no mundo espiritual. Aí a gente tem que parar para pensar um pouco, né, de como o universo funciona, né, para que não exista nada, para que não exista Deus. Como é que pode o sol, todo dia, no mesmo horário, ele não falha naquele horário? É como, né, a obra divina como é perfeita. A fruta só dá naquela época, a chuva só ocorre nas mesmas épocas, e é tanta coisa que funciona, a distância da Terra para o Sol. Isso tem que ter vindo de uma inteligência superior, da inteligência máxima, capaz de criar tudo isso e controlar tudo isso em suas leis perfeitas. E entre elas está aquela da evolução, que nós estamos aqui como contra o que o materialismo diz. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para nos divertir. Não quer dizer que eu não possa também me divertir, nem passear, Sim. mas nós estamos aqui a trabalho. E onde a gente estiver, é uma oportunidade de trabalho, de evoluir, de crescer, de estender uma mão, da oportunidade da fraternidade. É esse alerta que Emmanuel ele está trazendo aqui. Não se iludam. Observem o exemplo daqueles grandes que estiveram aqui, observem o exemplo das vozes que estão vindo nos contar. Chico Xavier foi o portador de tantas mensagens para tantas mães que sofreram porque perderam os filhos. Então, as famílias, como ele disse, são nossos entes queridos que estão vindo falar. Então, que a gente não se iluda. Existe e nós vamos responder por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Isso. Mariana, Quilardo falou que as pessoas ligadas ao materialismo, né, a grande maioria de nós ainda, diz eu tenho que viver agora, eu tenho que aproveitar tudo agora, enquanto eu estou vivo. Mas a gente morre, de fato. Uma vez eu escutei uma pessoa que ela dizendo assim, nada é meu, tudo é emprestado. Se eu morrer hoje, minha casa fica. Se eu morrer hoje, meu carro fica, ele vai para outra pessoa. Eu morrer hoje, meu corpo fica. Então tudo é emprestado, nada é meu. Eu não vou levar nada. Assim, você leva conhecimento, mas de material a gente não leva nada, é tudo emprestado. Isso. Muito, muito bem observado. Às vezes a gente fica numa luta desesperada para embelezar o corpo, cuidar do corpo, se submete a cirurgias para corrigir aqui, só corrigir ali. Nem isso é nosso, né? É emprestado. O corpo é emprestado, é só uma embalagem para que o nosso espírito possa se manter aqui nesse planeta. Mas, de fato, é, tudo que for de material, que pertencer à matéria, aqui fica. E quando ele diz isso, né, muitas vezes a gente diz, vou aproveitar, vou viver até a última, enquanto eu estiver aqui vivo. Aí nem imagina que não morre, apenas desencarna, apenas sai dessa embalagem, assim como a borboleta deixa lá a,
o corpo dela, né? A lagarta deixa lá e vira borboleta, nós viramos espíritos, nós saímos do corpo e somos espírito. Então, a vida continua. E aí, não com a morte do corpo, não se apaga tudo aquilo que a gente fez, as inconsequências, os desvios de conduta. Isso não se acaba, não morre com o corpo. Isso a gente leva para com o espírito, né? Então, E, é e, aí onde vem as consequências daquilo que deixamos de observar, daquilo onde a gente é, extravasou demais, daquilo que a gente fez além e daquilo que a gente foi de encontro à grande lei natural, à grande lei de Deus. Então, a vida continua sempre nos dois planos, tanto no espiritual como no material. E nós temos uma única vida, apenas em um momento nós estamos em um plano, no outro momento seguinte a gente vai estar no plano material. Mas a vida é única, nós não morremos. Então, vamos aproveitar com responsabilidade para que a gente não venha chorar depois, né, Guilherme? Não chega a é, quarta-feira de cinzas, de- no mundo espiritual, que aí é mais complicado. e é por não observar esses alertas. Você já imaginou o desespero de uma pessoa que, ao passar para o outro lado, vê que nada se acaba? Aí começa aquele computadorzinho trabalhar aquela lei que Deus colocou na nossa consciência. Você repensar os seus atos, suas atitudes, e você começa a ver os erros, você começa a ser perseguido por imagens mentais, né? Daqueles que você prejudicou tanto. Lá no livro Céu e Inferno, um dos Isso, maiores sofrimentos, uma das maiores agonias é aqueles que foram assassinos, verem constantemente suas vítimas ininterruptamente. E aquela tortura mental, aquele arrependimento que a pessoa passa só por não observar isso aqui. Eu me lembro muito, que ficou muito marcado na minha mente, o caso daquele lá que era um assassino, que ele queria, pelo menos, olha só, já dando um passo na evolução, que fosse permitido a ele vir alertar os outros criminosos o que ele estava passando, para que eles não passassem pela agonia que ele estava passando. Então, não é à toa que Emmanuel nos traz, nos convida a refletir sobre a vida de um modo geral. Como você falou, hora encarnado, hora desencarnado. Esse hora desencarnado é que o pessoal não quer acreditar, não quer aceitar. E por isso que ainda existe tanta isso. desunião, tanta confusão, tanto ódio. Né? A gente vê pessoas em nome de Jesus pregando tanto ódio, tanta discórdia, tanto problema. Então, é exatamente por você não observar, não acreditar. Ele fala É. aqui, né? Ele diz aqui que não são como novos toméis, não como novos toméis, que só acredita se vir. Se ver, Mas se pegar, isso. muitos de nós só vamos ver realmente quando estivermos do outro lado, porque às vezes a gente não tem a mediunidade de poder ver, né? Às vezes de sentir, de uma intuição. Mas é que é muito importante, que não é à toa que Emmanuel ele nos convida a essa reflexão de acreditar e começar a repensar nossas atitudes, ver o nosso semelhante como irmão. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio para nos ensinar que nós devemos amar o inimigo. É isso que a gente tem que aprender. Porque o inimigo é nosso irmão. E muitas vezes ele nem é inimigo, não é, Cristina? Apenas ele está usufruindo de uma coisa É, que eu ainda não tenho e eu torno ele inimigo porque eu não tenho e vou ter também. Então, são esses pequenos atos que o materialismo prejudica tanto a humanidade e o espiritismo veio para combater. Então, é como disse Jesus: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja que tem olho de ver. Porque muitos isso. vendo não veem e ouvindo não ouvem. Exatamente, não guarda no coração, né, as mensagens. E eu conversei uma vez com uma pessoa que recebeu uma comunicação, né, de uma parente que já tinha desencarnado há muitos anos, e ela diz que era uma pessoa assim muito muito dura,
e não gostava de religião, não queria perder tempo com isso, né? Mas era uma pessoa que foi dura para ela mesma, não para os outros, porque para os outros ela era muito afável, caridosa, carinhosa, mas com ela foi uma pessoa muito dura. Ela recebeu uma comunicação dessa pessoa e ela disse: a minha curiosidade foi de perguntar como é que você compreende o que está acontecendo com você. Aí ela disse: ah, minha filha, é tudo tão diferente. É tudo tão diferente do que eu imaginava que seria, que se eu soubesse, teria feito tudo diferente também. Então, é isso que eu acho que vai acontecer com muitos de nós que não crê, que não acredita, que não guarda essas mensagens, que acha que isso é uma viagem, que a gente inventa tudo isso, ou que somos alienados, ou que estamos vivendo uma fantasia, ou deixamos nos regrar por. Muitas às vezes nos chamamos de esquizofrênicos. Vocês estão sofrendo de esquizofrenia, essa loucura que vocês falam. Mas somente quando passar para o outro lado é que vai ter essa consciência. E muitos estão tão materializados, né, Guilherme, que leva centenas de anos para reconhecer que desencarnou, que não está mais encarnado. Como a gente vê nos estudos, como a gente vê nos livros, até para perceber que não está mais encarnado, leva muito tempo. E muitas vezes nas reuniões mediúnicas, ele está se comunicando, e quando a gente diz: meu irmão, você percebe que tem alguma coisa diferente? E ele diz: não, percebo nada não. Aí, olha o seu corpo, como é que está? Você está no seu corpo? Ele olha para baixo e diz: olha aqui meu corpo, falando por um médium, e diz: olha aqui meu corpo, eu estou inteirinho, estou bonzinho. E por que ninguém fala comigo? E por que na minha casa estão se recusando de falar comigo? Quer dizer, a consciência nem chegou nesse ponto ainda de perceber que não está mais no corpo, que não está mais usando o próprio corpo. Então, a gente vê que é muitos anos para que isso aconteça. E como diz, a natureza não dá saltos, né? A coisa é muito lenta. Mariana, quer fazer algum comentário? Eu me lembro aqui, Cristina, foi exatamente numa época de carnaval, porque ele diz aqui nesse alerta dele, né? Escute os nossos seus entes queridos que vieram falar. Eu lembro de um caso de Chico Xavier que foi exatamente numa época de carnaval que um jovem brincando lá e tal desencarnou. Sim. E seus pais, o pai dele era judeu e ele só tinha esse filho. E ele sofreu muito, mas ele sofreu muito. E ele sofreu tanto que, assim, apesar de ser judeu, mas a sua crença ainda não lhe permitia ver outras coisas. Ele toda noite saía, ele subornava o pessoal lá do cemitério para poder ele entrar à noite, fora de hora, o cemitério. Toda noite ele ia dormir lá no túmulo do filho, lá na lápide, lá, ele deitava e dormia lá, para ir dormir com o filho. Meu Deus. E Cristina, tem até esse vídeo, a mãe falando, contando a história. E aconselharam depois de muito sofrimento e tal, da revolta, né? E aconselharam ela a ir lá em Pedro Leopoldo, falar com o Chico Xavier. Eu não sei se já era em Uberaba ou se ainda era em Pedro Leopoldo. E lá, até que ela resolveu ir e levou o marido. E ele, judeu, né? Mas aí recebeu uma mensagem do filho. E na mensagem, sem eles dizerem nada, sem eles comentarem nada, na mensagem, e isso que tornou a mensagem assim de uma credibilidade muito grande. Quando na mensagem dizia assim: olha, papai, enquanto o senhor vai dormir lá no cemitério, no meu túmulo, achando que está comigo, eu estou indo ficar com a mamãe, porque ela está ficando no sol toda noite, enquanto o senhor vai dormir lá. Quer dizer, escutem aqueles que, nossos entes queridos que vieram falar. Essa doutrina, ela nos permite isso. Então,
É bom a gente pensar, mas quando a pessoa vive mergulhado, Cristina, Mariana, ouvinte, no mundo do materialismo, nada você escuta, né? Ninguém escuta, você pode dizer, entra no ouvido, sai no outro. O próprio Jesus, que conviveu tanto com os discípulos, explicou tanto para eles como funciona, meu reino não é deste mundo, e, entretanto, eles ficavam discutindo por pequenas coisas, por coisas materiais, quem era o maior, quem era o melhor, quem ia ficar à direita, quem ia ficar à esquerda dele, convivendo com ele diariamente, não é, Cristina? Convivendo com ele diariamente, vendo os exemplos, vendo a mensagem dele, o que ele veio fazer, e não queriam escutar. Olha, o próprio mestre que veio, como nós somos ainda duros, teimosos, e como a gente ainda vai amargar muito lá nos planos superiores, até chegar ao ponto de que, como você falou, quantas pessoas gastam fortunas, se submetem a tratamentos dolorosos, sofrimento. Eu tive uma amiga minha que ela fez uma cirurgia para tirar a barriga, para tirar isso aqui, ela ficou andando bem 2 meses curvada, parecia uma velhinha. Você se submeter àquilo, quando o tempo não para, você pode fazer o que fizer, o seu materialismo. O tempo, ele corrompe, ele é o professor, ele é o senhor. O tempo é o senhor, ele transforma tudo, não adianta. Você pode fazer o que fizer. E aquela roupinha que dei lá, que quando você for para as boldas, que você poderá ser expulso se não tiver vestido adequadamente. Com a veste nupcial. Com a veste nupcial, que é o nosso perispírito já lavado, enxaguado e passado, né, bem arrumadinho, livre de orgulho, livre de ódio, de rancor, de egoísmo, de vaidade. Se a gente não tiver com ele bem limpinho, bem arrumadinho, aí sim, com a pele muito boa, muito tranquila, sempre jovem, você será convidado a voltar, a se retirar para onde tem choro e ranger de dentes, que são os mundos materiais, onde reina ainda o materialismo. Porque onde reina o espiritualismo, não existe mais choro nem ranger de dentes, porque a gente muda o ponto de vista e começa a viver sob uma perspectiva de que vai continuar e que meus atos, minhas atitudes poderão se tornar tesouros no céu, onde tesouros esses que a traça não corrói, não destrói, que são o tesouro das boas ações, né, da fraternidade, do amor ao próximo, da ajuda mútua, da mão estendida, do pensar no outro, de se servir, não se achar que é melhor do que ninguém, que todos somos irmãos. Então, é isso, Cristina. Então, é uma mensagem muito importante para esse dia. A gente está batendo muito nesse fato do materialismo, até pelo período que a gente está passando, que a gente tem que ver, e a gente vê muito isso. Pessoas, às vezes, que tem até um familiar passando por dificuldades, mas está chegando o carnaval, eu tenho que me divertir. Não esquece aquele familiar lá, ou que muitas vezes pode estar com contas atrasadas, passando tantos problemas, mas eu estou me divertindo, eu tenho o direito de me divertir. Tá? Não é isso? Isso mesmo. Mariana, quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Concordo com o que vocês estão dizendo. Eu estou mais aprendendo do que. Sim. Não, sem dúvida. Aprendendo estamos todos nós, né, Cristina? Estamos todos nós nessa escola. A gente vem aprender um pouquinho toda sexta-feira. Isso mesmo. E cada dia a gente aprende um pouquinho mais. E o nosso objetivo é, pelo menos, passar de série, né? Sair do jardim para a alfabetização, porque quando terminar esse nosso tempo, breve tempo aqui, quando formos chamados realmente, a gente está em paz, está tranquilo, fiz minha tarefa, fiz tudo que eu podia fazer e estou em paz para ingressar no mundo espiritual. Diferente de muitos, né, que quando se aproxima essa hora, cai no desespero, porque sabe que não foi uma boa pessoa, que se conduziu mal, que aproveitou mal o seu tempo, que não foi amigo de ninguém, que não construiu amizade, que não fez amores aqui na Terra. Então, entra em desespero realmente nesse momento. Mas, se você se esforçar ao longo da sua caminhada para
partilhar com os outros, para ouvir, ajudar, colaborar, ser um bom filho, né? Realmente honrar seu pai, sua mãe, honrar a Deus pela oportunidade que nos deu de estar aqui nesse planeta, nesse momento, e fazer a nossa caminhada valer a pena, fazer tudo que nós já passamos valer a pena para poder chegar no final e dizer, posso não ter feito tudo, mas consegui fazer alguma coisa. Isso é o nosso papel aqui, não é isso? Eu vi Cristina dizer que queria mudar, mudar pelo menos para a alfabetização, né, Cristina? Eu já queria sair dessa, ver se eu aprendi a fazer pelo menos um O. O negócio é tão difícil, né? Porque não é à toa que a Mano faz esses alertas, mas é tão difícil, porque mesmo a gente compreendendo, a gente sabendo, mas na hora do teste, na hora da prova, a matéria fala mais alto, se você pisar no meu calo, aí eu mostro quem realmente eu ainda sou, o quanto eu ainda tenho que trabalhar, me melhorar, né? Porque uma vez eu ouvi o Divaldo dizer, nós ainda somos capazes de nos ofender com palavras, porque na palavra eu não sofri nenhuma violência assim, né? Mas uma palavra, quer dizer, eu me ofendo com aquilo e que quando Jesus ouviu essas palavras de insulto, ele simplesmente silenciou e intimamente ele disse depois, mas naquele momento que ele estava sendo ali insultado, humilhado ali, ele disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha, Isso. como a gente tem que trabalhar ainda para compreender ainda o nível dos outros. E para que a gente compreenda isso, Cristina, ouvinte, Mariana, é isso que a gente tem que entender, é que a vida não é só aqui, são momentos aqui e momentos lá, momentos aqui e momentos lá, num contínuo aprendizado, num constante aprendizado, numa constante melhora. E por pior que tenha sido a minha reencarnação, alguma coisa muda, alguma coisa melhora, nem que seja um pouquinho, porque Deus sabe o que faz. Ele é um professor que sabe educar, ele é um pai que sabe educar. Por mais que a gente ache, não, a humanidade não melhorou, continua na mesma. Não, mas se a gente for analisar o mundo de hoje em relação ao passado, o salto já foi muito grande, porque, de qualquer maneira, a escravidão era normal, era lei. O ser humano ele fazia parte de outro lá como um semovente, ou seja, como um boi, como um animal, registrado em cartório. E quando, como Mariana falou, a pessoa desencarna, tudo fica, aqueles escravos eram repassados para os herdeiros. Olha que absurdo. Então, hoje, a gente já é capaz de achar isso um absurdo. Embora não cumprido, já existem os direitos humanos. Né? Isso é uma evolução, isso é um passo. E devagarzinho, devagarzinho, porque nós somos teimosos. Eu sou cearense e posso dizer, nós somos cabeçudos, né? Insistimos em teimar. E é preciso que as experiências que a gente aprenda, que a gente vá, que a gente volte, que a gente sofra, mas a gente está sempre melhorando, sempre subindo, sempre um passinho para frente, sempre um passinho a mais, porque o nosso Criador sabe o que faz. Cabe a nós, né, a humildade de querer se submeter, de aceitar e compreender. E ter, principalmente, a humildade de achar e ver, e raciocinar um pouco. Se faria sentido eu vir para cá e depois se acabar em nada. Não teria sentido algum. Né? Porque que vem uns tão beneficiados, outros tão, digamos assim, prejudicados. Para uns tudo é fácil, para outros tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, enquanto para outros tudo é só sorriso, é só flores, é só alegria. E principalmente são esses que mais duvidam. Né? Então, eles recebem mais, que é para poder ver se eles compreendem e eles têm a oportunidade de ajudar. Então, é isso. O mundo espiritual existe. Esse alerta de Emmanuel, observem os missionários que vieram antes e tantos exemplos que tiveram. Será que foi à toa que eles vieram, que eles fizeram o que fizeram? É verdade, isso mesmo. E que lá, quando você diz, a gente se ofende com palavras, né? Ainda com palavras, nós somos convidados ao perdão sempre, e o Evangelho nos fala que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, mas a gente ainda se ofende com palavras. E muitas vezes, alimentando o nosso ego, a gente
ainda diz: palavras ditas e pancadas dadas, não há quem tire. Exato. Então, era para que a gente pudesse esquecer tudo isso, perdoar. E onde fica o perdão nisso tudo? Onde fica os 70 vezes 7 vezes? Então, é necessário realmente que a gente avalie cada situação, cada momento que a gente vive e procure modificar isso, porque senão não vamos mudar muita coisa, né? Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a Francisco Paulo, meu querido, Paulo Barreto, Maria do Socorro Franco Costa, Adriane Gabriele, Jorge Costa, que estiveram aqui conosco, colaborando e nos Mariana, que nos assistindo. brindou com a presença dela aqui É, hoje, dando força e para a gente. Mariana, Muito obrigado. Obrigada. a gente sabe que já vai poder convidar de novo, né, Guilardo? É, Outros momentos. Então, exatamente. É só combinar com antecedência. tá bem. Então, ela também faz todo o trabalho, né, de internet para a gente lá na casa, grava as lives e tudo, então é uma pessoa muito importante para a gente. Então, agradecemos a presença de todos e vamos encerrar, né, o programa de hoje com a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre amado, e agradecendo infinitamente por essa oportunidade de trabalho, de aprendizado, de reflexão para a nossa vida, agradecendo a todos que estiveram conosco, agradecendo a Deus por colocar irmãos que compartilham conosco dessa tarefa, desse trabalho, agradecer infinitamente por tudo e rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem. Rogar também por todo o nosso país, por toda a nossa cidade, que possa existir a paz no coração do homem, a paz no mundo, e que possamos estar em paz nessas festividades que se aproximam, e que possamos também depois, Senhor, contar a nossa história sem arrependimentos, sem dores, sem amarguras. Que a sua infinita misericórdia possa estar conosco no dia de hoje e por todos os dias de nossa vida. Que assim seja. E lembrando, só para encerrar, que nós não estamos aqui para virar cinzas, e sim diamantes, não é, Cristina? O Isso diamante, mesmo, então, isso mesmo. Então, até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. já já, viu? Estamos de volta. Valeu, bom final de semana. Isso. Bom final de semana. Bom carnaval para todos. Vou me retirar que eu vou ali. Valeu. Tá bem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.